Gente, eu estou mais uma vez no núcleo urbano de Carajás. Este foi o lugar onde a gente fez o nosso primeiro vídeo. Dessa vez eu vou te mostrar um pouquinho mais de imagem desse lugar. Algumas pessoas dizem que esse lugar é como se fosse um pedacinho da Europa, no Pará. A resposta para a pergunta por que eu leio a Bíblia desse vídeo é porque eu estou numa guerra. Quero pedir para você não sair daí, que eu estou ansioso para a gente ter essa conversa. Mas antes de nós iniciarmos essa conversa, eu quero pedir para você deixar os seus comentários, o que você concorda e o que você discorda, que será muito relevante para o nosso processo de aprendizagem. Você consegue imaginar um soldado antigo, nenhuma guerra, sem espada, sem escudo e sem sapato? Pois é, assim é o cristão que não tem a palavra de Deus. É mais ou menos o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer quando ele estava escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 6. Querendo finalizar a carta, o apóstolo Paulo disse: "No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Falando que nós estamos em uma guerra, o apóstolo Paulo disse que não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a partir disso, o apóstolo Paulo disse que é necessário tomar toda a armadura de Deus para que possais lutar e vencer o inimigo e depois de tudo isso permanecer firme. Então, a partir daí, o apóstolo Paulo começa a pontuar, entre outras coisas, ele diz que nós precisamos cingir os nossos lombos com a verdade. Verdade essa que nós já citamos em outro vídeo, é a palavra de Deus, pois o próprio Cristo disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo também disse que era necessário calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Pergunto para você, o que é o Evangelho da Paz, se não a pregação da Bíblia Sagrada? O apóstolo Paulo também disse que era necessário tomar o escudo da fé. Mas o escudo da fé parece não ter muito a ver com a palavra, o que é totalmente equívoco, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como disse o livro de Provérbios, capítulo 30 e verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Depois o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos também tomar a espada do Espírito, e ele mesmo trata de esclarecer o assunto, ele diz que é a palavra de Deus. Agora é claro, eu não estou aqui dizendo que o simples fato de lermos a Bíblia nos mantém firme nessa guerra. Até porque o apóstolo Paulo, nos versículos que se seguem, ele diz que nós devemos vigiar sempre, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica e perseverança. E quando começa a cingir os lombos com a verdade, significa antes de começar a colocar a couraça, o capacete ou tomar a espada, devemos viver o Evangelho, viver a verdade de Jesus. Então colocaremos a armadura e partiremos para a guerra. Agora, uma coisa é certa, é preciso dar o primeiro passo. E eu quero te convidar a dar o primeiro passo, começando a ler a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe.